Uma noite num reino chamado Forland, um jovem chamado Tele e uma garota chamada Iris se preparavam para lutar numa guerra que decidiria o destino deles neste mundo. Enquanto isso, invasores conseguiram destruir a terceira muralha do castelo. Os invasores conseguiram roubar algo importante de dentro do castelo e entraram em confronto com os guardas enquanto escapavam, o que não foi nada fácil. Então, os guardas continuaram perseguindo a pessoa misteriosa que tinha o item roubado na bolsa até chegarem ao portão externo. E então, eles ficaram surpresos ao perceber que era apenas uma garotinha. Iris então proferiu uma certa palavra. Que Sigma é esse? E um grande grupo de explosivos presos ao portão e à muralha apareceu do nada. Depois que ela os detonou, um helicóptero apareceu para pegar Iris e começou a atacar os guardas com um ataque aéreo. Iris então usou suas habilidades para criar mísseis aéreos e os lançou contra seus oponentes, causando muito caos, até que duas pessoas apareceram de dentro do castelo, uma com um rifle de precisão apontado para o helicóptero. Enquanto isso, o rei observava a situação da janela de seu quarto, até que notou o vento forte vindo do leste e percebeu que era uma força pertencente a algo chamado Lala. Então, Iris ficou surpresa que o vento estivesse direcionado a ela, até que abriu a bolsa e as cartas se espalharam pelo ar. Então, todas as cartas subiram ao céu e começaram a se espalhar pelo reino em meio ao espanto de todos. Um mês após o incidente, um garoto loiro chamado Finn estava parado numa calçada, observando todos ao seu redor como se procurasse algo específico. E quando encontrou um cachorrinho que havia sido solto pelo dono, ele foi até um carrinho de comida onde um cliente estava, que parecia bem rico. Embora pessoas ricas não tomem café da manhã em carrinhos de comida. Finn pega um pedaço de carne e atrai o cachorro para perto do cliente e o joga nele. O cachorro o morde, ele aproveita a oportunidade, rouba levemente o relógio dele e vai embora. Então ele rouba outras pessoas com a ajuda do cachorro para distraí-las, depois de conseguir domar o cão e ganhar sua confiança. E depois que terminou, devolveu o cachorro ao dono novamente. Naquela época, um homem chamado Lindsay Pitts estava sentado com um investidor que lhe disse que ele tinha que desocupar o prédio antes da primavera porque iriam construir um grande complexo de apartamentos na propriedade. E Finn estava ouvindo a conversa deles por trás da porta e sabia de tudo. Finn então vai para casa e no caminho encontra um grupo de crianças que se oferece para brincar com ele, mas ele diz que está muito ocupado no momento. Um deles o estapeia na testa e diz que eles sabem que ele está desempregado e não tem nada a ver com a vida dele, como esperado. Apenas um ladrão e um canalha. Mas ele negou e disse a eles que tinha acabado de conseguir um emprego enorme antes de sair. Ele continuou pensando na conversa do investidor com Lindsay e como ele queria que eles desocupassem o orfanato. E o investidor disse que eles deveriam conseguir o dinheiro para ele se não quisessem sair. Finn foi a um comerciante para lhe dar os itens que roubou durante o dia em troca de dinheiro, mas ficou furioso quando o comerciante lhe disse que ele não receberia um centavo do que havia coletado, porque sabia que eram itens roubados, e tentou justificar que eram lembranças de seu falecido avô. Aposto que ele sabia o nome do avô dele. O negociante disse a ele que o relógio valioso era uma réplica, não o original. Então, Finn teve que oferecer sua camisa para venda, e disse a ele que era a camisa da famosa banda Poison Phenomenon. Mas o negociante não estava interessado em comprar uma coisa tão inútil, até que notou que havia uma carta no bolso de sua jaqueta. Quando o negociante a pega, Finn a tira de sua mão e diz que não está à venda, não importa o quanto ele esteja disposto a pagar. O negociante o expulsa, alegando que ele estava com uma carta de baralho falsa. Ele tem uma ideia e decide ir para uma cidade chamada Bellland para ganhar dinheiro através de jogos de azar. Vamos jogar, tipo Las Vegas no nosso mundo. Então, ele entrou no cassino e sentou-se em uma das mesas para tentar a sorte no jogo, e conseguiu fazer muito dinheiro facilmente trapaceando, graças à sua carta mágica. Ele estava indo bem, até que um cliente chamado Lucky Launchman sentou-se à sua frente e lhe disse que ele só tinha sorte de principiante, e não tinha chance de ganhar contra ele. Depois de algumas rodadas, Finn ficou surpreso que Lucky conseguiu esmagá-lo tão facilmente, e seus truques não funcionaram contra ele, fazendo-o perder o dinheiro que havia coletado. Então, ele decidiu recuperar seu dinheiro do jeito que sabia, com um truque de mágica. Ele então foi até o lugar de Lucky e tentou roubar a carta de dentro do jogo dele, mas foi surpreendido por um prato e copos de bebida atingindo seu rosto do nada. Lucky perguntou se ele queria algo dele, e Finn se levantou e pediu para se tornar seu aluno, argumentando que estava completamente falido depois do jogo deles. Lucky deu de ombros e disse que suas luvas da sorte lhe traziam boa sorte, onde quer que fosse. Enquanto isso, Finn tentava roubar a carta dele enquanto conversavam, mas alguém esbarrou nele, fazendo-o perder o equilíbrio e colidir com a alavanca do jogo em que Lucky estava sentado. Então, para a surpresa de todos no cassino, Lucky ganhou o jackpot de mais de 96 milhões de dólares graças ao tropeço de Finn. Então, o gerente do cassino se aproximou deles e ofereceu a Lucky uma bebida na sala VIP, claro, já que ele agora é a pessoa mais rica do cassino. Ele decide levar Finn com ele para tomar uma bebida, mas se sente mal porque a sala é tão precária que o ar-condicionado não funciona. Então, o gerente se aproxima dele e diz que acha que a sorte dele é irrealisticamente boa, e o acusa, junto com Finn, de trapacear nos jogos do cassino, e Finn nega a amizade deles. Então, Lucky fica furioso porque o gerente o está acusando de trapacear. O gerente diz que as luvas dele são suspeitas. Quando um de seus homens tenta prendê-lo, Lucky ativa suas luvas e o faz tropeçar nos próprios sapatos e cair para a morte pela janela. O gerente se maravilhou com a habilidade dele e ordenou que seu outro subordinado o prendesse. Finn ficou surpreso que essa pessoa tinha uma carta como a dele, e quando ele a usou, o gerente ficou surpreso e pediu que ele provasse sua identidade. E quando o tocou, a pessoa agarrou o braço do gerente e o transformou em bolas coloridas que se espalharam pelo chão na frente deles, então ordenou que Finn lhe entregasse sua carta.
Lucky está aterrorizado que sua vida esteja em perigo na frente dessa pessoa suspeita até que ele se aproxima e pergunta se suas luvas podem proteger sua família de qualquer mal, já que ele pretende se livrar de toda a família dele. Então, Lucky decide dar-lhe sua carta, que está na forma de luvas da sorte. Então, eles ficam surpresos quando outra pessoa entra com uma arma e os ordena a entregar todas as cartas. O dono dos corpos de bolas coloridas se aproxima dele e tenta pegá-lo, mas a outra pessoa o evita e usa sua carta para ativar suas habilidades e confrontá-lo na frente de Finn, que se pergunta por que eles têm cartas que se parecem com a dele. Lucky tentou aproveitar a oportunidade e escapou da sala. Mas como ele não tinha mais a carta Lucky, ele tropeçou nas bolas coloridas e caiu no cano da arma de um guarda e foi baleado nas costas. Então, ele tentou com todas as suas forças ir até a pessoa que tirou a carta dele e pediu para que lhe devolvesse a sorte. Mas a pessoa agarrou a cabeça dele e a transformou em bolas coloridas e as usou como balas para atirar em seu oponente, sem se importar que causou a morte de todos que tocou. Finn ficou lá de boca aberta, observando o que estava acontecendo ao seu redor, até que o homem de terno vermelho lhe disse para fugir imediatamente. Ele tropeçou nas bolas espalhadas pelo chão e esbarrou no dono. Mas ele saiu correndo da sala e percebeu que Finn havia roubado a carta Lucky que ele tinha tirado de Lucky. Finn saiu do cassino e roubou o carro do cliente, pretendendo ficar rico usando bem essa carta e salvando o orfanato da demolição. Então, o homem de terno vermelho apareceu na frente de Finn, mancando, e pediu que ele lhe entregasse a carta que roubou em troca de manter isso em segredo entre eles. Mas assim que terminou a frase, ele foi atingido por uma bola na cabeça com a velocidade de uma bala e caiu no chão, incapaz de se mover. Finn então encontra a bola colorida parada atrás dele e oferece dar-lhe a carta em troca de deixá-lo viver. Finn decide usar o poder de sua carta e invoca um tipo especial de arma e a aponta para ele. E quando ele atira nele, Finn dá um tiro na bola e consegue penetrá-la e atingir o braço dele para cair no chão. Finn fica surpreso que o homem de terno vermelho ainda esteja vivo, e o vê se aproximando e lhe diz que ele tem que pegar essa carta, mesmo que isso o mate. O homem de terno vermelho diz a Finn que ele deveria ter entregado as cartas e quaisquer objetos estranhos que encontrou à polícia, e sugere que ele os entregue à polícia em seu nome. Então, Finn fica surpreso quando um carro aparece atrás dele e braços estranhos saem dele, rapidamente indo em sua direção para pegá-lo. Espera aí, acabei de perceber que 98% de vocês ainda não são inscritos. Querem ver um truque? Olhem a minha foto de perfil. Por favor, se inscrevam. Se virem o botão brilhar, por favor, cliquem nele com o ícone do sino e o like, pois isso me ajuda muito. Obrigado. Depois de um tempo, Finn recuperou a consciência e se viu em um quarto com duas pessoas paradas na frente dele, esperando por ele. Então, um deles o desamarrou, derretendo os braços verdes, e Finn olhou ao redor até ficar surpreso que o velho sabia o nome dele, e que todos eles tinham informações detalhadas sobre ele. Então, ele viu o terno vermelho entrar na sala, e quando percebeu que ele tinha sua carta, tentou se aproximar e pegá-la. Então, ele colocou o cano da arma na boca dele e o aconselhou a esquecer sua carta e a carta da sorte, e disse que o trabalho dele era coletar cartas semelhantes àquela, e Finn se resignou a ser a parte mais fraca. Depois disso, a polícia estava perseguindo alguns ladrões pelos becos até que encontraram um cara grande se aproximando deles para ganhar tempo para os ladrões escaparem. E os policiais ficaram surpresos quando atiraram nele e descobriram que as balas não penetravam seu corpo sólido até que ele os atacou e os despedaçou. Enquanto isso, o velho chamado Bernard estava explicando a Finn a verdade sobre as cartas que eles têm, que são chamadas de cartas X, e existem 52 tipos delas atualmente. E cada carta tem um poder especial dentro dela, e aqueles escolhidos pelas cartas são os únicos que podem usá-las. E essas pessoas são conhecidas como jogadores. O trabalho deles é coletar as cartas espalhadas por todo o reino, para que ninguém possa usá-las indevidamente. E eles as coletam em completo sigilo por ordem do rei para evitar o caos. Finn se pergunta por que ele está lhe contando todas essas informações, mesmo que ele não tivesse nada a ver com isso. E Bernard diz que ele agora está envolvido no assunto e terá que trabalhar com eles de agora em diante na Pinnacle Automotive. Bernard então o apresentou aos seus novos colegas e disse que o homem de terno vermelho se chama Chris e é o responsável pelo departamento de vendas. A garota responsável pelo departamento de contabilidade se chama Wendy, e o colega deles, VJ, é o responsável pelo departamento de sistemas. Bernard então lhe diz que eles têm o poder de tomar ações ilegais quando se trata de recuperação de cartas, e que o homem que eles estavam perseguindo ontem, Bob Paul, vem da família Klondike, notória por ser a maior organização mafiosa do país. Bernard então tentou convencer Finn de que ele ganharia muito dinheiro se concordasse em trabalhar com eles. Quando ele percebeu que ganharia muito dinheiro mesmo sendo iniciante, ele concordou em se juntar a eles imediatamente. Mas Bernard lhe disse que ele teria que estar disposto a arriscar sua vida pelo trabalho. Finn pega sua carta de volta, e Bernard anuncia que ele agora é oficialmente um deles e trabalhará para a empresa como estagiário de vendas, e informa Chris que ele será o responsável por treiná-lo. Então, Chris e Finn partem juntos para comprar novos uniformes para ele. Chris diz a Finn que é graças ao poder de sua carta que o torna imortal quando ele a usa. Enquanto isso, a polícia estava investigando o incidente do roubo no beco, e o detetive Young encontrou uma pista deixada para trás pelo Homem Grande. O detetive novato disse a ele que o oficial que sobreviveu ao ataque dos ladrões disse que não era humano, e Young decidiu chamar pessoas especiais para investigar o assunto. Enquanto isso, Finn está sentado em uma cafeteria enquanto Chris está na mesa ao lado com uma garota com quem ele está flertando, e eles ficam surpresos quando um homem musculoso agride o barista e o empurra em direção à mesa de Finn e tenta acalmar as coisas.
O homem careca ficou furioso com a interferência dele, e quando tentou socá-lo, ficou surpreso ao encontrar Chris parado entre eles e agarrando a mão dele antes que atingisse o rosto de Finn. Então o prendeu à mesa. E quando o homem se sentiu insultado, pediu para que o deixasse em paz e saiu do café em silêncio. À noite, Finn voltou ao orfanato e contou a Lindsay o que aconteceu com ele durante o período passado, e que ele conseguiu um emprego com um bom salário, e que seu salário aumentará depois que ele se tornar um funcionário em tempo integral. E então, eles não terão que evacuar o orfanato. Lindsay percebeu que ele ouviu a conversa dela com o proprietário. Finn disse que faria qualquer coisa para salvar o orfanato que o acolheu quando ele perdeu sua família, e que ele considera isso uma espécie de retribuição. Lindsay lhe desejou boa sorte e disse que as escolhas que você faz na vida determinam quem você realmente é. No dia seguinte, Finn acordou cedo para seu primeiro dia de trabalho e encontrou Chris esperando por ele em seu carro. Finn ficou surpreso que ele veio buscá-lo pessoalmente, e Chris disse que o trabalho começaria cedo naquele dia. Então notou no rastreador que eles estavam perseguindo um jogador em um carro blindado que tinha uma das cartas. Finn disse que este não é o trabalho dele como estagiário de vendas, então Chris disse que ele pode apenas observar o que acontece, já que é o primeiro dia dele no trabalho. Então ele usou sua carta para ativar seu poder, mas Finn se recusou a ficar parado e usar sua carta. Eles continuam a seguir o veículo blindado até que Chris pede para ele atirar nos pneus, mas eles ficam surpresos quando a porta traseira se estilhaça e uma pessoa grande aparece dentro do veículo blindado, então pula em direção ao carro deles, e Finn fica surpreso ao vê-lo de perto que ele é o barista que eles defenderam, e quando ele tenta atirar nele, ele descobre que as balas não penetram seu corpo. Chris acelera para fazê-lo perder o equilíbrio e cair do carro deles, e ele consegue fazer isso, então ele tenta atirar nele com sua arma, mas sem sucesso, então ele é surpreendido por Finn saindo do carro e indo em direção a ele. Finn tenta atirar nele a queima-roupa e se esconde atrás de um poste, mas ele fica surpreso quando o homem grande corre em sua direção e destrói o poste com o punho. Ele diz que não adianta atirar nele. E quando ele corre em sua direção para atacá-lo, Chris o atropela e o afasta, então decide jogá-lo no mar. E no processo, o homem grande soca Chris e quebra algumas vértebras em seu pescoço, antes que todos caiam no mar dentro do carro. Chris consegue recuperar uma carta do grandalhão e roubar seu poder, enquanto Finn desce atrás deles para salvar o garçom depois que ele perdeu seu poder. E depois de devolvê-lo à sede da empresa, descobre-se que o nome dele é Robert, e ele conseguiu a carta por acidente há um mês. Finn ficou lá pensando no que Bernard e Lindsay haviam lhe dito antes sobre suas decisões, e se perguntou se um dia ele acabaria como Robert por causa do poder de sua carta. Enquanto isso, Bernard recebeu uma ligação de um cara chamado Theodore, que parecia ser o responsável pela missão de coleta de cartas e chefe de Bernard. Ele lhe diz para colocar todos na mesma página, incluindo Finn, e para demiti-lo se ele não alcançar os resultados desejados. Bernard lhe diz que tem grandes esperanças nele. Enquanto isso, Finn retorna aos outros lá dentro e fica surpreso quando Chris lhe diz que as cartas de números pares são as cartas de classificação mais baixa, o que significa que ele é o mais fraco entre eles. Alguns dias depois, Finn pega seu novo terno e parece feliz com ele, até que é surpreendido quando um grupo de criminosos sequestra alguém em um carro na frente de todos e foge. Finn decide fazer algo a respeito e decide pegar uma bicicleta emprestada para segui-los. Enquanto isso, a pessoa que eles sequestraram estava sentada no carro calmamente e com indiferença olhando pela janela, enquanto o ladrão sentado ao lado dele segurava um instrumento afiado, parecendo nervoso e pedindo para ele não espiar, admirado com sua calma. Então, eles o ordenaram a ligar para o pai e pedir um resgate de 10 milhões de dólares e se desculpar com eles. Mas ele disse que não sabia o número do pai, então eles pensaram que ele estava tentando enganá-los. Então eles foram surpreendidos por Finn, os perseguindo em uma motocicleta e atirando neles até que ele furou os pneus. E quando os ladrões saíram para verificar o carro, ficaram surpresos que o refém havia desaparecido e não era mais rastreável. Finn então pega o refém e vai para uma cafeteria. Ele percebe pelas roupas que ele vai para uma universidade que só pessoas ricas frequentam, o que provavelmente é o motivo pelo qual os ladrões o estão perseguindo. Mas ele se pergunta por que o garoto está sendo rude com ele, apesar de tê-lo salvado de uma tentativa de sequestro. O garoto então disse a ele que havia causado muitos danos atirando no meio da cidade e descreveu seu comportamento como emocional e como um macaco que age sem pensar nas consequências, e começou a analisar a psicologia de Finn com base em suas ações. Eu fico tipo, o que diabos isso significa? Finn encontrou os sequestradores e os seguiu até o café, e disse a ele que eles não recuariam de suas exigências, pois o pai do garoto havia destruído a família deles, e começou a contar a Finn a história deles, e como o pai dele havia causado o colapso do negócio deles. Mas eles foram surpreendidos pelo garoto, que com indiferença lhes disse que o que aconteceu era normal, pois os fracos não duram muito, e só os fortes sobrevivem. Ele então se afastou, dizendo que não queria perder tempo se entregando aos rancores de pessoas pobres como eles, então ele saiu do café. Quando eles tentaram atacá-lo, Ben os impediu e tentou dizer que o sequestro não resolveria os problemas deles, mas eles não ouviram. Então ele teve que usar a violência, enquanto o garoto foi para a mesa e bebeu um pouco de café até que a polícia apareceu e parou a briga. Quando Finn se aproximou da detetive para apertar a mão dela, ela o algemou e disse que o estava prendendo por roubar a motocicleta e por ser uma testemunha-chave no caso. Finn sentou-se na delegacia, sentindo-se frustrado por ter acabado ali depois de tentar ajudar alguém que havia sido sequestrado. Então ele foi surpreendido pelo garoto saindo da sala de interrogatório, querendo ir para casa. Então ele o seguiu sorrateiramente. E quando a detetive entrou e não os encontrou, ela se perguntou como eles conseguiram sair sem que ninguém os notasse.
Então, o detetive Young entrou na sala e disse a ela para esquecer deles e não se envolver mais com eles. Naquela hora, uma garota misteriosa chamada Nex invadiu a cela dos sequestradores e descobriu-se que ela os conhecia e os chamou de inúteis por falharem em sua missão. Então, ela os pegou e saiu da delegacia depois de eliminar todos que estavam em sua frente com sua habilidade de chama. Depois disso, Finn continuou a seguir o garoto na rua, mas ele não lhe deu atenção até que percebeu que ele desapareceu e não o seguiu mais. Mas ele ficou surpreso que o garoto voltou, trazendo comida para comerem juntos. Sentaram-se na escada e Finn começou a contar sua história de vida, sobre um grave acidente de carro na infância, onde perdeu a memória após sobreviver milagrosamente. Mas ele não se lembrava de nada da família. Após comerem, Finn ofereceu-lhe uma carona para casa, já que era perto do trabalho, e sugeriu irem de trem. O garoto hesitou, pois não tinha dinheiro em espécie, só cartões de crédito, coisas de rico. No trem, Finn sentiu alguém esbarrar nele e viu que era uma criança comendo sorvete, mas ficou surpreso ao ver seu terno sujo, pois o sorvete havia caído na calça. O garoto se aproximou da criança e disse, calmamente, que correr no trem não era bom comportamento, pedindo para não repetir. Finn admirou sua calma com crianças. Na estação, viram Nex e sequestradores entrando no vagão, ela os encontrou e chamou o garoto de filho do diabo. Finn se surpreendeu que Nex tinha uma das cartas X com poder de chamas, permitindo-lhe usar fogo à vontade e incendiar o vagão. Ela ordenou que o garoto ligasse para o pai, mas ele insistiu que não sabia o número. Um dos sequestradores, irritado, agarrou-o pela gola e mandou-o ligar para algum funcionário ou secretário do pai, para avisar o que estava acontecendo. Nex estava confiante de que o pai viria ao resgate assim que soubesse da vida do filho em perigo. O garoto disse a ela que o pai não era o que pensavam, mas alguém acostumado a se livrar dos fardos, mesmo que fosse o próprio filho. Nex decide se livrar dele, transformando-o num cadáver carbonizado. Mas ao ver Finn com febre alta, o garoto desiste e se entrega. Nex os amarra e leva ao esconderijo da gangue, onde adoram uma estátua de sucata após incendiá-la. Finn pensou que eram loucos. Ele o desamarrou, após roubar a chave antes, mas fingiu que ainda estava preso. Após o ritual, a gangue se aproximou para acabar com eles, mas, de repente, perceberam que Finn não tinha nada a ver com aquilo, e começaram a se perguntar quem ele era e se havia alguma ligação com o garoto. Finn mostra a mão por trás das costas e diz que é só um vendedor de carros, então usa sua carta para invocar a arma e atira na pilha de sucata acima deles, fazendo-a cair e imobilizá-los. Em seguida, corre para se esconder atrás de um dos barris. Nex decide usar seu poder para detê-lo, e ele se surpreende ao tentar atirar nela, mas suas chamas derretem as balas, e ela começa a atacá-lo, explodindo os barris próximos, o que impede Finn de mirar bem devido à densidade da fumaça. Então, ele foi surpreendido por estilhaços caindo e conseguiu desviar no último momento. Cercado por fogo, Nex apareceu à sua frente, prometendo transformá-lo em cinzas. Quando ela o atacou, Chris invadiu o bunker e salvou Finch a morte bem a tempo. Chris pediu desculpas pelo atraso devido ao trânsito e se surpreendeu ao ver Finn ao lado dele. Disse que procurava alguém chamado Léo, que era um garoto rico e cliente importante da empresa. Quando Léo se aproximou, Chris informou que havia recebido 1 milhão de ienes para ele. Léo tira uma carta de baralho do bolso e a usa para invocar seu poder. Chris diz que ele acabou de conhecer a carta número 7, um membro da organização, e que o poder de sua carta permite transformar dinheiro em qualquer coisa de valor. Léo então espalhou o dinheiro no ar, transformou-o num lançador de foguetes, mirou em Nex e seus amigos e disparou um único foguete, matando-os e finalmente pegando a carta de Nex. De repente, Léo viu a estátua de sucata desabar sobre ele, e Finn correu para salvá-lo. Mas Léo disse que não precisava de ajuda, que bancar o herói sempre o metia em encrenca. Notou um arranhão no rosto, pegou uma nota, transformou-a em curativo e aplicou. De volta à sede, Finn fica chocado quando Bernard revela que Léo é o gerente da filial. Léo puxa Finn e Chris pelas gravatas, dizendo que leu o relatório da missão e não se impressionou com o perigo constante de Finn, enquanto os outros se surpreendem que Finn já conhecia Léo. Wendy acordou apressada, percebendo que estava atrasada para o trabalho. Ao lembrar do sonho sobre seu passado com o pai e as memórias da carta da espada, ela foi até a foto deles, animada para encontrá-lo hoje, e pegou sua carta antes de sair. Wendy corria rápido, mas encontrou muitos obstáculos e não conseguiu pegar o ônibus, pois seus sapatos ficaram presos na tampa do bueiro. E depois de um tempo, ela chegou à sede da empresa ofegante e viu Chris vendendo um carro a um cliente com Finn, treinando-o em vendas. Ficou surpresa ao encontrar Wendy sentada em sua mesa, que não anotou quando ela entrou. Após o trabalho, Wendy sentou num bar, tomando uma bebida com Finn na mesa ao lado, fofocando com Léo e Vijay sobre o sucesso dele em vender um carro ao CEO de uma crescente empresa de tecnologia e celebrando o sucesso de seu primeiro negócio. Depois que Léo e Vijay saem cedo, Finn e Chris precisam carregá-la o caminho todo e ouvir suas bobagens. Chris diz que eles têm uma regra de não deixá-la beber mais de 3 cervejas. No dia seguinte, Wendy acordou e percebeu que havia dormido com as roupas de trabalho.
Ela parou diante de uma foto do pai, pensando que nunca seria como ele, e repetiu o mesmo trajeto, mas desta vez conseguiu pegar o ônibus. Ao chegar na empresa a tempo, surpreendeu-se que Finn e Chris ainda não haviam aparecido. Vijay disse que Finn estava em um test drive com o cliente de ontem, enquanto Chris recebeu uma ligação do chefe. Wendy então recebeu uma ligação no telefone da empresa, mas seu rosto mostrava choque. Enquanto isso, o Citibank estava sendo roubado por uma gangue. E Wendy, ouvindo no telefone, descobriu que Chris estava lá dentro e conseguiu distrair e atacar um dos ladrões. Alguns reféns tentaram aproveitar a distração dos criminosos para escapar, mas um deles os notou indo em direção à porta e apontou a arma. Chris correu à frente para levar as balas no lugar deles. Todos pensaram que ele estava morto, mas ele disse a Wendy que o criminoso havia esvaziado o carregador inteiro em seu corpo, e então contou os detalhes. Wendy decide ir com Vijay, já que ela é membro da organização Trump Card. Enquanto isso, Finn ainda fazia seu teste de direção e se surpreendeu ao ver Chris sendo arrastado na direção oposta, percebendo que ele estava em perseguição com um criminoso. Então, fingiu uma dor de estômago para se livrar do cliente. Depois disso, ele foi até a carta de Chris para acompanhá-lo na missão, enquanto Vijay usava sua habilidade para bloquear a gangue. Então Wendy saiu do carro, usou sua carta e invocou sua espada samurai, começando a derrubá-los um por um até conseguir libertar o refém. Para sua surpresa, o criminoso clonou o refém antes que ela o atacasse, esfaqueou Vijay nas costas e disse que era John Dew, o jogador da carta de 4 copas, e criou várias cópias de si mesmo ao mesmo tempo. VJ pensou que se John pudesse fazer infinitas cópias de si mesmo, todos acabariam mortos. John disse a Wendy para largar a arma. Ela lembrou das palavras do pai sobre dominar a espada. Então decidiu seguir o caminho da solidão, isolada de todos, como o pai havia recomendado. John ficou chocado ao ver sua forma mudar drasticamente, e não percebeu Vijay se esquivar e parar longe para observar. Wendy começou a esmagar todos os clones um por um, enquanto Vijay enviou uma mensagem de texto para o telefone de Chris, dizendo que a segunda Wendy havia chegado. E quando Finn não entendeu a mensagem, Chris explicou que a carta de Wendy assume o controle quando ela saca a espada e ataca quem estiver em seu caminho. Do outro lado, Wendy superou todos os clones de John, e quando estava prestes a acabar com o original, Vijay interceptou sua lâmina com o torso. Furiosa, ela o desafiou, mas leu rapidamente jogou um enorme cofre de banco sobre ela de um helicóptero para imobilizá-la. Para sua surpresa, ela o rasgou com a espada, saltou em sua direção e explodiu o avião para recebê-lo à sua maneira. Então ela o repreende por querer chamá-la em apuros e se apressa para se livrar dela após a missão. Antes que ela pudesse atacá-lo novamente, Chris chega com seu carro atrás dela. Ela corre em sua direção e o corta ao meio. Mas para sua sorte, ele tem imortalidade. Parece ser o garoto favorito dela por isso. Wendy continuou a despedaçá-lo e a se divertir, até que Chris a parou e disse que um novo membro havia se juntado à organização. Ele tentou contê-la para Finn mirar, mas ela o empurrou e continuou desviando das balas. Não percebeu que ele mirava na espada, conseguindo fazê-la escorregar de suas mãos, retornando ao seu eu original após ela jurar eliminá-lo na próxima vez. Depois de um tempo, Wendy recuperou a consciência após ter um sonho com memórias do pai, que lhe dizia que ela não precisava seguir o caminho do isolamento como ele, e que poderia encontrar amigos para acompanhá-la em seu próprio caminho. Então ela encontrou Finn sentado ao lado dela, esperando-a acordar. Ela lhe disse que estavam bem e que não deveria invocar sua segunda personalidade, ou seguir o caminho do isolamento sozinha, pois causaria problemas para eles. E Finn disse que não havia problema em causar problemas, e se algo acontecesse, ele a impediria novamente, porque eles eram uma equipe. Wendy começou a chorar, sentindo que o desejo de seu pai para ela havia se realizado. Quando Finn saiu de casa, sentiu que havia esquecido algo lá. No dia seguinte, Chris notou que ela chegou cedo ao trabalho e limpou o local antes dos clientes, sentindo que ela melhorava aos poucos. Dias depois, a detetive Sugar se pergunta por que não interrogaram Chris, pego em si CTV, causando caos ao prender John. O detetive Yon responde que o caso foi resolvido com a captura do criminoso. Sugar pensou que não podia interrogá-lo porque ele trabalhava para a Pinnacle, assim como Finn e Leo. Ela disse que os pesquisou e descobriu que todos os casos envolvendo a Pinnacle eram misteriosamente arquivados, decidindo iniciar uma investigação completa da empresa. Então, um dos oficiais se juntou a eles para dizer a Young que John queria vê-lo na sala de interrogatório. Ele disse para levar Sugar em vez disso, para ela cumprir seu dever de detetive. Quando ela foi interrogar John, ele insistiu que trouxessem Young, pois sua vida estava em jogo e sua família não o deixaria viver. Sugar diz que ninguém pode machucá-lo enquanto ele estiver na delegacia. John sente que pode confiar neles e decide fazer um acordo: deixá-lo escapar para um lugar seguro em troca de contar tudo sobre sua família. Sugar aceita a oferta e diz que quer entrevistar uma testemunha-chave do acidente. Young então foi à garagem e ligou para Theodore, o chefe da organização Trump. Theodore o alertou para não confiar na pessoa errada, pois, como uma cobra, ela esperaria o momento certo para atacar. Enquanto isso, Finn estava na sede da Pinnacle com Chris, cliente da empresa de tecnologia, enquanto Sugar os observava à distância para coletar informações e monitorar seus movimentos. Ela notou que nenhum deles tinha contato com a família Klondike,
mas estava confiante de que logo descobriria. À noite, Young foi ver Bob, que parecia chateado ao vê-lo. Young tentou provocá-lo com algumas frases até que ele ficou muito irritado quando disse que a pessoa que o venceu no cassino era apenas uma criança. Young então entrou e começou a observar as pessoas na festa até que um membro da família Klondike, Pan, apareceu e todos o cumprimentaram. Enquanto isso, Finn sentiu que alguém o observava, usou sua carta e o seguiu, apontando a arma, até encontrar Sugar à sua frente, apontando a arma para ele. Enquanto isso, Pan começa seu discurso no evento sobre a pobreza e seu efeito nas crianças. Young se surpreende que uma família da máfia esteja organizando um evento de caridade e considera isso uma piada. Do outro lado, Sugar prende Finn e o leva para a delegacia. Do outro lado, Young se surpreendeu ao ver John entrar no salão algemado com um dos policiais e percebeu que havia um traidor entre eles. Pan então revelou seu rosto e perguntou por que ele traiu a família, e John disse que a família não o perdoaria por perder sua carta. Enquanto Sugar pensava em expor a Pinnacle interrogando Finn, ela se surpreendeu quando o ônibus escolar os atingiu deliberadamente. Então, viram o ônibus levitar sozinho, e Finn pediu para ela desamarrá-lo antes que o ônibus caísse sobre eles. Depois que conseguiram sair do carro antes que o ônibus caísse, encontraram uma mulher misteriosa se aproximando. Ele usou sua carta para se preparar para um ataque surpresa, mas ficou surpreso que ela tinha a habilidade de controlar as coisas ao redor, até mesmo sua mão, impedindo-o de atirar. Então ela começou a sufocar Sugar e o fez apontar a arma para ela, enquanto eles estavam completamente imóveis, até que ela o fez atirar nela sem que a bala a atingisse. Então ela parou de usar seu poder e os avisou para não interferirem nos assuntos da família novamente. Enquanto isso, Pan torturou John, sufocando-o e torcendo seu pescoço 360 graus até que se rompesse completamente no final de seu discurso, e ele caiu imóvel. Após o discurso, ele encontrou Young do lado de fora, que disse ter vindo perguntar sobre o ataque ao Palácio Trabla há um mês, quando o rei anunciou sua abdicação e acusou a família de invadir o palácio para roubar as cartas X naquele dia. Quando perguntou onde estavam as cartas e se Theodore tinha algo a ver com a distribuição, Pan disse para não confiar nele, pois o trairia um dia. Do outro lado, Sugar estava aterrorizada com o que aconteceu sem entender as habilidades de Finn e da mulher, como se fossem mágicos. Finn a aconselhou a ficar longe dele para o próprio bem dela, mas ela disse que era muito curiosa, e o que aconteceu a faria querer saber mais. Então, ela se surpreendeu que ele a algemou ao resto do carro da polícia sem que ela percebesse, antes de deixá-la e seguir seu caminho. No dia seguinte, Sugar estava com Young após conseguirem informações sobre Finn, e ela disse que não conseguia parar de pensar nisso, pois era curiosa desde a infância, e essa era uma grande razão pela qual queria ser detetive agora. Young disse a ela que o trabalho da polícia é monitorar as balanças que equilibram o mundo, e ela se surpreendeu quando ele disse que encontraram John morto esta manhã em algum lugar e que, embora a tivesse deixado encarregada, ainda tinha grandes esperanças nela. À noite, a família Klondike está reunida na mansão quando Telet se junta a eles e diz que sacrificar John foi necessário para que pudessem avançar, e que tudo o que estão fazendo é, antes de tudo, pela família. Alguns dias depois, Léo vai ao leilão da Rainha Negra para recuperar uma das cartas em oferta. Quando a ilha de Trabla foi dividida em 4 países, um exército invasor apareceu e atacou a cidade. Após a ilha estar em ruínas, uma bruxa apareceu com um jovem garoto com a mensagem de que ele era o rei legítimo de Trabla, e se os ilhéus quisessem salvar sua pátria, deveriam escolher 13 cavaleiros dos 4 países. Então, um exército de 52 cavaleiros foi formado para salvar a ilha, e a bruxa lhes deu cartas misteriosas. Como sinal de lealdade ao garoto, eles juraram um pacto de sangue. Lutaram com todas as forças pela ilha, mas em vão, pois todos caíram em meio à batalha. Graças ao poder da bruxa, o amor deles pela terra foi transferido para as cartas. O garoto usou o poder das 52 cartas e criou um milagre, eliminando todos os inimigos, salvando a ilha, unindo os 4 países e tornando-se o primeiro rei de Forland. Antes do leilão, os oficiais entrevistaram o CEO da Rorose, Norman Kingstead, que parecia extremamente arrogante, pedindo à apresentadora para chamá-lo de rei. Ele disse que veio para comprar o máximo de tesouros antigos de Forland, especialmente a carta do cavaleiro. Enquanto isso, Finn e os outros assistiam à entrevista na TV e perceberam que Norman também estava atrás da carta. Wendy disse que ele era um adversário difícil, especialmente seus assistentes, Priest e Brandy, já que eles têm cartas e são classificados como jogadores. Vijay decide seguir com o plano de substituir a carta real por uma falsa, enquanto Finn sofre de enjoo. Leo se junta a eles e diz que o objetivo da missão é coletar as cartas e devolvê-las à família real. Mas ele pensou em mudar o plano ao notar o enjoo de Finn, que insistiu em cumprir a missão. Léo disse que a missão exigia precisão e ousadia na execução, pois qualquer falha os destruiria e os exporia à responsabilidade legal. Chris conseguiu convencê-lo a confiar em Finn e que ele conseguiria. Léo cedeu e disse para iniciarem a missão agora. Do outro lado, o leilão já havia começado e quando Léo se juntou, Norman disse que estava determinado a conseguir a carta. Norman conseguiu um artefato por 50 mil, enquanto Finn roubou uma chave do supervisor, apesar de se sentir mal novamente, e a entregou a Vijay, disfarçado de garçom, que por sua vez a deu a Wendy.
Wendy foi ao quarto para atrair um segurança, derramando sua bebida nele, enquanto Chris aproveitou a oportunidade e pegou a chave facilmente. Do outro lado, Vijay usou sua habilidade para fazer raízes de plantas passarem pelo duto de ventilação até o quarto de Wendy, e conseguiu roubar o cartão de segurança do uniforme do guarda traído. Chris foi ao porão, e quando foi revistado pelos guardas, pediram para ele mostrar sua carta. Ele esperou até que Vejota entregasse pelo duto de ventilação e conseguiu entrar no porão para trocar a carta original por uma falsa. Ao sair do porão, ele notou uma câmera de vigilância e instalou um dispositivo para que Vijay pudesse controlá-la e mostrar uma versão atrasada da gravação. À noite, o leilão chegou à carta e Norman parecia animado e confiante de que a conseguiria no final. De repente, ele pediu um breve intervalo antes do leilão final, e Leo sentiu que algo estava errado. Enquanto isso, a energia acaba bem quando Chris está prestes a embaralhar as cartas, e ele percebe alguém atrás dele, o assistente de Norman, Priest, que o ataca e rasga a carta falsa com seu poder. Chris usa seu cartão para invocar seu poder de imortalidade e a luta começa. Do outro lado, Norman percebe que um grupo de ladrões está tentando roubar o cartão e decide enfrentar um deles cara a cara, usando todos os seus poderes para impedi-los de executar o plano. Leo tentou se comunicar com qualquer um de seus seguidores, mas sem sucesso. Conseguiu falar com Finn e disse que iria verificar a situação lá fora. Leo ficou surpreso com o retorno de Norman e seu desejo de continuar o leilão, mesmo sem o cartão, e começou a licitar em 500 mil. Então, Leo decidiu acompanhá-lo até descobrirem o que estava acontecendo nos bastidores. Do outro lado, a luta entre Chris e Priest, que o atordoa na cada toque graças ao poder de seu cartão. Priest sugere a Chris que desista e não lute, dizendo que o cartão será de Norman no final, até que ele encontra Finn parado atrás dele com uma arma apontada. Mas ele não conseguiu se controlar devido à fadiga, então Priest aproveitou e o dominou. Enquanto isso, o leilão atingiu 1.600.000,0 e ele continuou a competir com Norman até chegar a 3 milhões. Naquele momento, Chris pensou em ganhar tempo para refletir, então anunciou sua rendição e disse a Priest que o chefe deles não perderia o leilão para Norman de qualquer forma. Aproveitou a defesa frouxa e empurrou o carrinho do cartão com toda a força, e Finn tentou alcançá-lo. E quando se aproximou o suficiente, sentiu-se cansado novamente e continuou a correr até sair no palco, colidindo com Leo antes de dar o lance de Norman, o que encerrou o leilão e anunciou a venda a Norman por 1 milhão. Mas ele não se alegrou com a vitória por muito tempo, pois a família Klondike invadiu o navio e roubou o carro de helicóptero, e ninguém pôde detê-los. No dia seguinte, ao retornarem à sede da empresa, Leo sentiu-se frustrado por não ter pensado bem no plano, pois não esperava que a família da máfia fizesse um movimento tão ousado. Enquanto isso, Norman ficou furioso ao saber que Pan foi quem instigou seus familiares a roubar o cartão e arruinar sua vitória, e pediu a Priest que agendasse uma entrevista exclusiva com o canal para falar sobre sua contra a Pinnacle. Mas Brandy disse que ele estava de férias para uma reunião de pais na escola do filho, então ele se sentiu entediado e decidiu esquecer o passado, prometendo esmagar seus inimigos na próxima vez. Alguns dias depois, Chris e Finn estão em uma missão para recuperar um dos cartões de uma garota loira. Chris tenta seduzi-la e flertar, enquanto Finn sorrateiramente rouba o cartão dela. Mas ele se surpreende que ela os pegou, e Finn não conseguiu pegar o cartão depois que ela borrifou uma substância em seus olhos. Então a garota usou o poder de seu cartão e fez os dois ficarem grudados de mãos dadas antes de sumir da vista deles. Frustrados com o fracasso e a habilidade misteriosa, eles voltaram e pediram a Vijay para manter segredo entre eles e não contar a Wendy e Leo, para não serem ridicularizados. Eles parecem suspeitos com esse tipo de grude. Vijay lhes diz que o nome da garota é Chelsea, e ele conseguiu encontrá-la por um aplicativo de mídia social. Então eles saem correndo depois de localizá-la. Enquanto isso, Chelsea estava com suas amigas em uma festa, avaliando os rapazes ao redor, até ser surpreendida por Finn e Chris parados atrás dela. Ela derramou a bebida neles e fugiu, então eles a perseguiram, o que foi difícil porque estavam de mãos dadas e descoordenados em seus movimentos. E Chelsea aproveitou e os jogou na piscina antes de ir embora. Chris, farto, pensou em cortar as próprias mãos para que outras crescessem, mas não funcionou, e eles permaneceram grudados o tempo todo. Depois disso, Chelsea sentou-se com as amigas e contou o que aconteceu no dia anterior. Elas acharam que Chris gostava dela e queria ter um relacionamento. Então ela se surpreendeu quando eles entraram, e fugiu novamente depois de se disfarçar. Eles continuaram a segui-la por onde quer que ela fosse, até mesmo no trabalho. Após 3 dias, estavam exaustos de persegui-la por tanto tempo sem descanso. Finn ficou surpreso que ela nunca voltava para casa e vivia se mudando de um lugar para outro. Ele sugeriu que fizessem uma pausa, mas Chris disse que eles resolveriam a questão hoje. Finn diz a ela que está cansado dela e da situação pegajosa, e se pergunta por que ela não vai para casa. Ela diz que não tem casa, que dorme na casa de amigos e vaga por diferentes lugares a trabalho e lazer, e que quer encontrar sua alma gêmea. Chris se ofereceu para realizar seus desejos em troca do cartão, mas suas investidas não funcionaram, e ela o chamou de terno vazio, parecendo desinteressada em fazer um acordo.
Enquanto ela seguia seu caminho, Finn sugeriu que descansassem e tentassem novamente outra hora. Quando foram para a cama, Finn teve um pesadelo de uma armadura preta o atacando. Ao acordar, Chris ainda estava acordado e ele contou sobre o pesadelo, e que o médico já havia dito que poderia ser devido ao acidente de infância. Então ele se perguntou se Chelsea não havia postado nada em sua conta e pensou que ela não o faria, percebendo que estavam monitorando-a. Chris pediu que ele não contasse a ninguém sobre o que viu hoje, nem mesmo aos membros da organização. No dia seguinte, foram juntos encontrar Michelle e Finn ficou surpreso ao saber que ela era irmã de Chris, pois pensou que era apenas um encontro normal com a namorada. Michelle achou que eles estavam em um relacionamento porque estavam de mãos dadas. E quando Finn estava prestes a contar a história de estarem de mãos dadas, Chris pisou no pé dele para impedi-lo de revelar o que estavam fazendo. Então ele teve que concordar. Michelle continuou contando a Finn sobre seu relacionamento com o irmão e como ele sempre foi um bom irmão para ela. Quando ela os deixou para ir ao banheiro, Chris agradeceu por ter acompanhado a sua irmã, já que ele não havia contado nada sobre a organização. Então eles se surpreenderam ao encontrar Chelsea atrás deles. Chelsea disse que trabalhava naquele restaurante e pensou que eles ainda a perseguiam. Mas Chris disse que sua irmã queria vir a este lugar e Chelsea se maravilhou que ele fosse um irmão tão carinhoso, mesmo sendo um playboy, e se sentiu patética. Então ela se surpreendeu quando Michelle apareceu na frente dela e Chris e Finn afirmaram que ela era uma amiga próxima deles. Michelle ofereceu-se para ir ao parque com eles depois de terminarem de comer o bolo, e Chris ficou surpreso que Chelsea concordou em ir. Ao chegarem ao parque, Chris pergunta o que ela pretende fazer, e ela diz que quer se vingar e expô-lo na frente da irmã. Ela então se junta a Michelle e menciona o flerte dele com ela, mas ele nega e diz à irmã que foi ela quem o armou deliberadamente com Finn. Ele então disse a ela que Chelsea está atualmente procurando sua alma gêmea, e a apontou para uma loja que vende colares para encontrar almas gêmeas. E eles aproveitaram o tempo no parque juntos até Chelsea perceber que se distraiu brincando com Michelle e esqueceu o motivo de ter vindo. Depois que o dia terminou, Michelle pediu a Chris para andar de bicicleta para lembrarem de quando eram mais jovens, mas Chris prometeu fazer isso na próxima vez. Então Finn tentou convencê-lo a ficar mais tempo, e então eles se surpreenderam quando Michelle desmaiou e caiu. Chris pediu a Chelsea para libertá-lo para que pudesse salvar sua irmã e levá-la ao hospital. Então ele a pegou e saiu correndo, lembrando que o médico lhe disse no passado que ela tinha um distúrbio genético, a mesma doença que matou sua mãe. Ao chegarem ao hospital, Chris tentou entrar na UTI com a irmã, apesar das tentativas de impedi-lo, mas ele não ouviu ninguém até Chelsea usar sua habilidade para se agarrar a ele e acalmá-lo. Depois de um tempo, uma enfermeira disse que o médico queria falar com ele. O médico então disse que Michelle havia fugido do hospital e não tinha condições de receber alta. Enquanto isso, Michelle recuperou a consciência e continuou conversando com Chelsea e Finn o tempo todo. E Finn soube que Chris era órfão como ele. Ao retornar, eles conversam com ele fora do quarto de Michelle, e Chelsea percebe que ele está mentindo quando diz que ela ficará bem. Ele diz a ela que, às vezes, mentiras ajudam a esquecer a realidade ou o passado doloroso, e que mentir o ajuda a seguir em frente, apesar de tudo. Chelsea percebe que ele não é tão patético quanto pensava, e diz que ele pode ter o cartão dela quando ela não precisar mais. Chris concorda e diz que irá procurá-la pelo cartão um dia. Finn tem um pesadelo de cavaleiros blindados o atacando novamente quando tira uma soneca no ônibus, e ao acordar, encontra algumas crianças o encarando, então brinca com elas para distraí-las. Enquanto isso, um cliente o espera na concessionária de carros, e Chris o cumprimenta e diz que Finn está de férias por motivos pessoais. Finn chegou ao orfanato e encontrou algumas crianças brincando no jardim, e uma delas deixou cair um livro no chão. E quando Finn o pegou, encontrou Lindsay entre eles para apartar a briga. Então o menino foi até Finn, tirou o livro de sua mão e fugiu. Finn se perguntou sobre esse menino, pois parecia novo na casa, e Lindsay disse que o nome dele é Sam, e que pode levar algum tempo para ele se acostumar com o lugar e com os colegas. Então Finn lhe deu um buquê de flores de aniversário e passou o dia todo celebrando com ele. Enquanto isso, Pan estava sentado à mesa com o resto da família, e se perguntou por que Bob não se juntou a eles para o almoço. Ele começou a falar sobre laços humanos, as vantagens de ter uma família, etc., e então disse que era hora de mostrar sua verdadeira força ao mundo. À noite, Finn foi ao quarto de Sam e lhe deu uma pequena flor. Mas ele continuou lendo seu livro, ignorando a conversa. Ele disse que um dia foi como ele, quando chegou em casa sozinho, sem memória, e tudo o que tinha era um cartão de jogador. Lindsay lhe disse que seus pais haviam morrido em um acidente de carro, então ele continuou dizendo que todos consideram Lindsay como seu pai e que são todos irmãos. Sam ficou bravo e disse que quem tentasse pegar o livro que seus pais lhe deram não era seu irmão. Ele se lembrou do que Lindsay costumava lhe dizer quando criança. Então se aproximou de sua cama, puxou uma tábua de madeira do chão e disse a Sam para guardar todos os seus objetos de valor naquele esconderijo e não contar a ninguém. Então ele se juntou aos outros lá embaixo para celebrar Lindsay e lhe deu um presente de aniversário, um novo avental para usar ao cozinhar. Em seguida, foram juntos para a cozinha, ajudá-lo a preparar a comida. E Lindsay disse que o lar fecharia na próxima primavera e que ele estava procurando novos lares para as crianças, pedindo-lhe para fazer um discurso motivacional.
Finn pegou o telefone e disse que tinha uma boa quantia de dinheiro e que, quando se tornasse um funcionário em tempo integral, ganharia mais e então compraria a propriedade, e eles não teriam que fechar o lar. Mas ele se surpreendeu quando Lindsay perguntou se ele teve que correr riscos para ganhar tanto dinheiro. Então ele disse que não aceitaria gastar seu dinheiro para comprar a casa e pediu que parasse de visitá-los. Ao voltarem para as crianças, Sam percebeu que algo estava errado com Finn. Então eles se surpreenderam quando Bob apareceu na frente deles e interrompeu a celebração. E Finn sentiu que a situação era séria. Quando Lindsay se aproximou de Bob para cumprimentá-lo e apertar sua mão, Finn o avisou para não tocá-lo e teve que usar seu cartão e apontar sua arma para ele. Mas Bob começou a atirar bolas coloridas nele, causando caos entre todos. Então Lindsay tirou as crianças da sala. Então Bob disse que veio se vingar dele, como prometido, porque se recusou a ser derrotado por um amador como ele, e pegá-lo agora o faria recuperar seu lugar na família. E ele pretendia destruí-lo e o lugar que amava, e então incendiou o quarto. Finn pulou em sua direção e tentou chutá-lo e atacá-lo, e Bob sentiu que a luta seria divertida agora. Enquanto isso, Lindsay chamou a polícia e se surpreendeu com as chamas consumindo a casa por dentro. Sam foi ao seu quarto pegar seu livro antes que o fogo o atingisse. Então Finn foi até ele e pediu que saísse da casa, dando-lhe um lenço para colocar na boca ao sair. E quando saíram, encontraram Bob esperando por eles no corredor e continuaram a atacá-los até Sam deixar cair seu livro contra sua vontade. Mas eles tiveram que deixá-lo e escapar pelo outro lado. Finn sente uma dor de cabeça e parece ver fragmentos de seu pesadelo habitual. Ele se pergunta se está tendo seu pesadelo em um momento como este. Bob os persegue até o telhado. Quando Sam encontra seu livro, pede que o devolva. Eles descobrem que as outras crianças fizeram um lençol para eles pousarem. Finn decidiu ganhar tempo para Sam pular em segurança e começou a atirar em Bob. E após o sucesso do plano, ele decidiu fazer o seu melhor para salvar a todos, apesar de ser a parte mais fraca na luta. Então ele correu em direção a Bob, que continuou a atirar bolas nele e conseguiu atingi-lo em várias partes do corpo. E quando se lembrou do conselho de Lindsay, ele se aproximou o suficiente e o socou com toda a sua força. Mas ele se surpreendeu ao encontrar Bob segurando 2 cartões, e ele os ativou e drenou todo o seu poder para acabar com Finn, começando a Dakshagupta a atacá-lo novamente. E Bob sentiu um poder tremendo fluindo por seu corpo, e Finn se surpreendeu quando ele mencionou a mão X, e pareceu vê-lo como o tatu que vê em seus pesadelos. Ele tentou atirar nele com uma bala de sua arma, mas se surpreendeu com sua capacidade de regenerar seus membros novamente. Então Bob continuou a atacá-lo repetidamente até que Bob o agarrou, levantou-o com sua mão de borracha e então usou uma habilidade de teletransporte e eles retornaram para dentro do prédio em meio ao fogo. E então Bob começou a provocá-lo ao mencionar sua casa que queimou quando criança, e que a encontraram entre os escombros. Finn percebe que o que vê em seu sono não é apenas um pesadelo, mas um vislumbre de seu passado que ele não se lembra, e começa a desmoronar mentalmente na frente dele. Bob o agarra, sentindo-se superior, e decide encerrar a luta entre eles e explodir juntos. Mas ele é surpreendido por um ataque poderoso, e Finn se afasta rapidamente e observa Bob queimar na frente dele. Depois de um tempo, a polícia chegou com os bombeiros e a ambulância e conseguiram tirar Finn, mas ele estava frustrado por terem perdido tudo, pois a casa inteira estava em chamas. E Lindsay lhe disse que ele se lembrava de tudo e sabia sobre sua mentira, que seus pais não morreram em um acidente de carro, e que o Cavaleiro de Armadura Preta é uma pessoa real, e não uma invenção de sua imaginação. No dia seguinte, Chris corre pelas ruas após saber de uma explosão intencional no local da aparição dos 3 príncipes, perto do Museu Real. Leo ordena aos jogadores que encontrem os terroristas e roubem seus cartões. Enquanto isso, um membro da família Klondike consegue se infiltrar em um dos príncipes e eliminá-lo, junto com seus guardas. Quando Chris chegou ao local, percebeu que havia suspeitos parados na frente deles. Quando ele tentou levantar sua arma e ordenar que se rendessem, um deles usou seu cartão e invocou o controle do solo, criando uma barreira de asfalto entre ele e eles, e conseguiram escapar. Pouco depois, a notícia da morte do príncipe Dylan foi transmitida pela televisão via satélite e a cidade foi colocada em alerta máximo para novos ataques. Sugar disse ao detetive Young que tinha certeza de que pessoas com poderes estranhos eram a fonte dos ataques. Ela pediu que ele os investigasse e aplicasse a lei, mas Young permaneceu em silêncio até dizer a ela que algumas coisas são melhores quando não são conhecidas. Do outro lado, Theodore ofereceu suas condolências ao pai de Dylan e garantiu que sua intuição estava correta, que a causa do acidente era a luta pelos cartões de jogo. O pai do rei disse que é isso que acontece quando os cartões caem em mãos erradas e ordenou que os recolhesse e os escondesse em um lugar que garantisse a segurança do reino, pois suas habilidades são grandes demais para os humanos lidarem. Depois que ele saiu, encontrou Pan parado atrás dele, dizendo sarcasticamente que viera prestar seus respeitos. Theodore o acusou de eliminar o príncipe para exibir seu poder, e Pan disse que é divertido quando os cartões são usados para jogar, e que o mesmo acontecerá com seus seguidores quando se entediarem, e que se tornou uma questão de orgulho entre eles, e não há lugar para a justiça. Então Theodore saiu do salão e ordenou a convocação de todos os membros de sua organização. Chris então recebeu uma ligação de Bernard para informá-lo sobre a convocação. Quando perguntou se Finn estava na lista, Bernard disse que ele não atendia o telefone há 2 semanas e parecia que não compareceria à reunião.
Depois que todos os membros, exceto Finn, se reuniram, Bernard disse que Theodore havia ordenado a recuperação imediata de todos os cartões cujo paradeiro era conhecido, devido à gravidade da situação atual. E então começou a distribuir tarefas, avisando que o paradeiro dos cartões era ultra secreto. Depois disso, Indy partiu com Vijay para Sylvan, enquanto Lee foi para Neville. Então Bernard disse a Chris que ele iria para Palastec com Finn, e que deveriam pegar o trem hoje. E disse que sabia o quão triste ele estava com o incêndio do orfanato que considerava seu lar e pediu a Chris para animá-lo um pouco. Chris interrompeu os pensamentos de Finn, batendo na porta e dizendo que tinha um trabalho a fazer, mas Finn respondeu frustrado que não adiantava mais trabalhar, já que estava ganhando dinheiro para comprar o orfanato, e suas memórias vagas ainda dominavam seus pensamentos. Chris se perguntou o que aconteceu com ele no passado e a extensão de seu trauma, e Finn disse que Lindsay mentiu sobre a morte de seus pais e que ele não tem família de verdade. Então Chris disse que família não precisa ser pais. Pode ser uma namorada ou um amigo, e que ele nunca estará sozinho enquanto alguém estiver sempre ao seu lado. Ele então o aconselhou a não pensar na forma e se para que não se sentisse pior, e quando não obteve resposta de Finn, disse que só veio para dizer que o que aconteceu não foi culpa dele, e que ele pode fazer o trabalho sozinho antes de partir. Depois, alguns membros da família da máfia Klondike ficaram irritados por não receberem o elogio que esperavam de sua missão bem-sucedida, e prometeram assumir uma missão maior para provar seu valor a Pan. Do outro lado, Chris foi à estação de trem e embarcou no trem para Palostec. Ele se pergunta se Finn está realmente pronto para esta missão. Ele finge que está bem, e eles embarcam no trem juntos para chegar ao destino, apenas para descobrir que o alvo é uma mulher de 48 anos chamada Eriatawa. Chris pergunta por que ele mudou de ideia sobre a missão. Finn diz que se culpou o tempo todo pelo que aconteceu com a casa, o que o fez temer que qualquer movimento que fizesse o destruiria. Mas ele se sentiu mais confiante quando Chris disse que não foi culpa dele. Chris disse a Finn para seguir em frente, não pensar em mais nada, pois se considerava sem lar após o incêndio na casa. Chris garantiu que ele poderia voltar a qualquer hora, e que Lindsay o esperava, mas Finn pediu que ele não retornasse. Chris, como mentor, quis aconselhá-lo, dizendo que adultos são um tanto complicados em seus pensamentos, e se ele não entender o que dizem, jamais compreenderá o que sentem. Depois de um tempo, Finn adormeceu, mas Chris o acordou quando o trem chegou. Ao desembarcar, um membro da família da máfia surgiu à frente deles, e usando seu poder de controlar metal, os prendeu com lâminas afiadas, pedindo para conversarem um pouco em seu compartimento dentro do trem. Após voltarem ao compartimento com ele e o trem recomeçar a andar, ele disse que alguém o avisou que eles apareceriam na estação, e embora não soubesse o motivo de estarem ali, ordenou que entregassem suas cartas a ele. Quando Chris recusou, ele os ameaçou, dizendo que machucaria os passageiros do trem com seu grandalhão e que eles morreriam. Então revelou que o nome de seu parceiro controlador de rochas era Alex. Chris percebeu que ele parecia um idiota e o provocou para que dissesse seu próprio nome, o que conseguiu, e ele disse que seu nome era Gasper. Chris diz que se ele puser em risco a vida dos passageiros, estará pondo em risco a própria vida, que é inútil. Gasper percebe que ele está certo, que não tem a menor ideia do que fazer naquela situação, e parece um idiota que não sabe pensar de jeito nenhum. Chris, sarcasticamente, diz que é tudo uma ameaça, que ele não pode fazer nada, que não se importa com os passageiros, e que no final pegará a carta dele e a de Alex. Gasper, irritado com a audácia de Chris, manda que entreguem as cartas antes que o tempo acabe, e que ele ainda está no controle. Finn vê pela janela que estão numa ponte. Gasper usa sua habilidade para destruir a cabine inteira e parte do trem, deixando-os a céu aberto. Alex então usa sua carta e começa a atirar pedras no trem, sem esperar o sinal de Gasper. Finn decidiu usar sua carta, mas Gasper o atacou antes que pudesse. E quando ele invocou armas afiadas e as apontou para Finn, Chris o empurrou, jogando-o completamente para fora do trem. Então agarrou o pescoço de Gasper, aproximou-se da beirada e o soltou. Mas ele se agarrou à beirada e teve que usar sua habilidade para parar o trem antes que atingisse o monte de pedras, e conseguiu. Chris vai em direção a Alex, mas Gasper o derruba e o imobiliza antes que ele se aproxime, percebendo que está em apuros por enfrentá-lo sozinho. Enquanto Finn está inconsciente após cair de grande altura, uma mulher desconhecida o encontra graças ao faro de seu cão. Na manhã seguinte, Finn recupera a consciência e descobre que está na casa de uma mulher que o encontrou desmaiado com seu cachorro. Ao olhar para o rosto dela, ele percebe que é Aria, que ele reconhece pelo brinco. Então, olhou para seu traje e descobriu que ela sabia sobre sua carta. Ele tentou se levantar para pegá-la, mas não conseguia se mover. Ela disse que sua temperatura corporal estava baixa, que ele deveria descansar e percebeu que ele trabalha para Theodore. E ele ficou surpreso quando ela repetiu as frases que lhe foram ditas ao entrar na organização. Por outro lado, a organização soube do acidente de trem a 25 km da estação onde Finn e Chris desembarcariam, confirmando problemas na viagem. Bernard informou que Theodore ordenou que todos os membros ficassem em alerta. Ela devolveu a carta de Finn e a colocou em seu traje, dizendo que o salvou, mesmo ele vindo para pegar a carta dela. Ela se surpreendeu quando ele perguntou se havia outros membros da organização antes deles. Então, ele contou o que aconteceu no trem. E ela se surpreendeu ao saber que Chris estava com ele quando foram atacados. E do outro lado.
Chris tinha ferimentos por todo o corpo depois que Gasper o capturou e rasgou seu traje procurando a carta. Furioso por não encontrá-la, começou a torturar e espancar Chris enquanto Alex seguia as pegadas do cachorro no chão até a beira da colina. Do outro lado, Ariel cuidava de Finn e disse que estava cansada de ver pessoas morrerem na sua frente. Finn se pergunta sobre o passado dela e se ela conhece Chris há muito tempo, e ela começa a contar sobre seu primeiro trabalho na organização, 25 anos atrás. Após a morte de seu colega, tudo começou a desmoronar. E embora quisesse ficar ao lado dele, Theodore ordenou que ela rastreasse o jogador fugitivo e pegasse sua carta, dizendo que coletar cartas era a prioridade máxima deles. A partir de então, pensamentos e dúvidas sobre a natureza das organizações começaram a surgir em sua mente. E após 10 anos trabalhando com a organização, algo aconteceu que mudou tudo, quando uma loja explodiu e Chris estava lá dentro, ainda criança. E ela o viu pela primeira vez enquanto ele estava acamado. Então, seu colega Tyler, pai de Chris, decidiu usar sua carta para salvar a vida do filho. Mas Theodore recusou a ideia devido à proibição do rei de usar cartas para fins pessoais. Quando Tyler implorou para que ele pegasse sua carta, ela se sentiu dividida entre desobedecer ordens ou deixar Chris morrer. Então saiu da sala deixando-os. Tyler continuou implorando para que usasse sua carta, mas ele não deu atenção e decidiu resolver a questão por conta própria. Quando ele sacou a arma para atirar em Chris, Arya usou seu poder para impedi-lo e disse a Tyler para se apressar e salvar seu filho. Então ele usou todas as suas 4 cartas, pagando com a própria vida para salvar o filho. A partir daí, Arya ficou frustrada com tudo ao redor. Acabou deixando a organização e começou a vagar pelo país até encontrar a casa onde vive agora, e decidiu se estabelecer com seu cachorro Rudy. Ela então disse a Finn que quanto mais cartas um jogador usasse, mais poderosa seria a habilidade da mão X, e maior o preço que o jogador pagaria. E ela percebeu que Theodore recusou o uso das cartas por Tyler, porque conhecia as consequências de sua decisão. Leo então foi ao escritório de Theodore e entregou as cartas que havia coletado, dizendo que a carta de Arya estava faltando após o que aconteceu com Finn e Chris no trem. E ele, com indiferença, ordenou que Leo fosse no lugar deles para recuperar a carta. Chris, enquanto isso, resistia à tortura de Gasper, que disse que ele e Alex tentavam elevar seu status na família e não deixariam Finn escapar, e que Alex o encontraria em breve. Do outro lado, Finn se recuperou dos ferimentos e decidiu sair para procurar Chris. Antes que ele partisse, Arya pegou sua carta e, antes de entregá-la, perguntou o que ele faria se estivesse no lugar dela. Ele disse que entrou na organização para ganhar dinheiro e salvar o orfanato da demolição, e que faria o que fosse preciso. Arya percebeu que ele era uma boa pessoa e decidiu discretamente entregar-lhe sua carta. Quando ele a pegou, sentiram um violento terremoto e viram Alex parado em frente à casa, usando seus poderes para ferir Finn. Então, ele decidiu devolver a carta a Arya, para que pudessem enfrentá-lo juntos. Ela então usa sua carta e puxa Finn para perto, salvando-o do ataque de Alex, e diz que sua habilidade permite puxar qualquer coisa em seu campo de visão para si. Em seguida, ela vai em direção a Alex, puxa uma grande rocha atrás dele e o derruba. Ela então começa a coletar vários objetos ao redor da rocha para prendê-lo e imobilizá-lo, mas foi surpreendida pela habilidade dele de se libertar do cerco e ressurgir dos escombros, parando então numa área onde não havia nada ao redor para puxá-lo. Então Finn usou sua arma para atirar nele, mas ele bloqueou com sua força. Em seguida, ele o cercou com barreiras de terra e fez um buraco profundo sob a área para que caísse. Então Rudy apareceu e parou na frente dele para impedi-lo de machucá-la. E quando ele se aproximou deles, viu um carro vindo rapidamente em sua direção. Então tentou usar sua habilidade para bloqueá-lo. E Chris saiu do carro e pulou em sua direção, então lhe deu um chute poderoso que o fez cair no buraco. E Arya usou sua habilidade para prendê-lo no buraco, e eles conseguiram derrotá-lo. Ela então deu sua carta a Finn, novamente após a luta, enquanto Chris pegou a carta de Alex, e quando Finn se aproximou dele, eufórico com o sucesso da missão, ficou surpreso ao ver Chris apontar a arma para ele e atirar em meio à surpresa de Arya. E então ele partiu em silêncio. Chris lembra de seu passado quando vivia com o pai e a irmã, de como Tyler era divertido e amava crianças, e Michelle era mais feliz do que parece agora. Eles viviam felizes até que ele foi ferido por uma explosão na loja de brinquedos um dia com eles. Quando recuperou a consciência no hospital, encontrou o pai morto ao seu lado. A partir de então, ficou responsável por Michelle e sentiu como se tivesse nascido de novo. Teve que suprimir suas emoções o tempo todo e viver como outra pessoa até o dia em que soube que Michelle estava à beira da morte. Então ele se lembrou de Finn e sentiu que ele era uma réplica de si mesmo, que ele havia abandonado há muito tempo e não queria que soubesse quem ele realmente era. Mas agora era tarde demais e ele decidiu seguir em frente. Enquanto isso, Finn recuperou a consciência na sede da empresa e se perguntou se ainda estava vivo, momento em que Leia correu até ele e perguntou sobre o próximo destino de Chris. Finn não entende a pergunta sobre Chris, então ele diz que Chris desapareceu depois de pegar as cartas. Quando Finn olha para seu traje, percebe que Chris não pretendia causar sua morte e atirou deliberadamente em sua carta, já que ela é indestrutível. Finn sugeriu que o encontrassem eles mesmos antes de entregá-lo à organização para entender por que ele agiu daquela forma. Leo disse que não podiam fazer isso porque Wendy, Eve e Jetta estavam em missão dentro do Palácio Forland, e ele logo se juntaria a eles como guarda-costas do rei e do príncipe. Leo disse que a organização os designou para a missão por serem próximos a ele, especialmente Finn, e Theodore ordenou que a empresa guardasse sua carta por enquanto o colega deles, Owen, cuidava de encontrar Chris.
Enquanto isso, Chris esperava por Chelsea, após pedir que ela trouxesse algumas coisas, mas ela sentiu que algo estava errado e se recusou a entregar seus pertences antes que ele contasse a verdade, e disse que a polícia o procurou ontem. Ele não a respondeu diretamente, então trocou de roupa e ela notou as feridas e lesões por todo o corpo. Então, ela decidiu usar sua carta para imobilizá-lo e forçá-lo a contar tudo. Mas ela se surpreendeu quando ele a puxou para perto, a beijou e disse que a achava atraente quando ela ficava em silêncio. Então ele abriu outro pacote que continha algumas cartas, sua identidade e uma arma. E quando estava prestes a sair, descobriu que estava cercado por forças policiais de todos os lados, e Sugar disse que ele era procurado para interrogatório. Chris se recusa a obedecer e tenta fugir, mas eles o cercam atirando, e quando ele vai usar sua carta, a mulher Klondike o ajuda e ataca os policiais para ganhar tempo para ele escapar. Finn estava sentado na galeria, perdido em pensamentos, quando ouviu passos se aproximando da porta. Mas quando abriu a porta, percebeu que era Lindsay, que lhe disse que Chris havia deixado uma quantia em dinheiro para reconstruir a casa. Finn sentiu que havia arruinado tudo e que tudo o que aconteceu era culpa dele, seja quando foi à casa pela última vez ou quando decidiu trabalhar para a organização Trunfo. Lindsay pediu que ele não se culpasse por tudo e disse que contaria a verdade sobre seu passado na hora certa e se desculparia por ter que mentir sobre isso. Então disse que, mesmo destruído, o orfanato ainda estaria ali para ele e as outras crianças, porque ele os protegeu naquele dia. Então o orfanato estaria lá para sempre, enquanto estivessem juntos. Ele disse que poderia ter mais de um lar que lhe pertencesse, e Finn se lembrou de Chris falando sobre ideias adultas complicadas. Ele diz a Lindsay que considera a galeria um lar ao qual pode retornar, pois aprendeu muitas coisas ao longo do caminho. Ele pergunta se considera Chris um membro da família. Finn conecta os pontos entre o passado e o presente de Chris, e percebe que ele roubou as cartas para usá-las para salvar a vida de sua irmã, mesmo que isso custasse a própria vida, e sai correndo da galeria. No caminho, ele se lembrou que esse era o plano de Chris o tempo todo, coletar as cartas secretamente e guardá-las até que a oportunidade certa de salvar sua irmã surgisse, enquanto Chris estava a caminho do hospital para salvar Michelle. Enquanto isso, Theodore e os outros encontraram um grupo de homens armados tentando invadir o palácio após sua aparição repentina do subterrâneo. Então, usaram suas cartas para se preparar para a luta, enquanto Chelsea estava com Sugar e recebeu um chamado de tiro dentro do hospital real. Quando Finn chegou lá, encontrou os corpos dos guardas no chão à sua frente. Então, continuou seu caminho em direção aos quartos até chegar ao de Michelle e encontrou uma mensagem deixada para ele em sua cama que dizia "Me ligue". E quando ligou para Chris, ele disse que sabia que seria o primeiro a chegar e que havia sequestrado sua irmã do hospital. Então ele disse o que Finn tinha que fazer para coletar as 4 cartas que o permitiriam salvá-la, e que teve que atirar nele porque testemunhou o momento crucial. Finn perguntou por que ele não contou tudo isso, e que talvez pudesse ter ajudado, e ele disse que eram apenas colegas, como havia dito antes, e pediu que reconstruísse a casa e vivesse com sua família, e que era o mínimo que podia fazer para compensar o que havia feito. Finn disse que ele estava errado, que família é mais do que apenas sangue, que ele finalmente havia encontrado seu lugar, e pediu que se reunisse com os outros na exposição de carros, e seguissem em frente como os membros da Carta Coringa que costumavam ser. Chris ficou tocado por suas palavras por um momento, mas se desculpou e disse que essa era sua única chance de salvar Michelle, e então desligou. Finn foi em direção à varanda e o encontrou saindo em alta velocidade da garagem em seu carro. Então ele se surpreendeu quando um atirador chamado Owen apareceu ao lado dele e disparou uma única bala que foi suficiente para atingir Chris e penetrar sua cabeça daquela distância. Mas ele não foi ferido, pois era imortal, e continuou dirigindo até desaparecer de vista. Então ele se dirigiu a Finn e disse que ele havia violado a ordem de ficar em alerta e estava atualmente obstruindo uma ordem direta do presidente. Ele está oficialmente expulso da organização Trunfo. Enquanto isso, o atirador conseguiu invadir o palácio e um confronto começou entre eles e os membros da organização. Leo e seus companheiros conseguiram deter um grande número deles, e então Wendy e Vijota se perguntaram o que fazer sobre Chris e Finn, e ele ordenou que se concentrassem em sua missão atual e cumprissem as ordens do presidente para proteger o palácio a todo custo. Enquanto Finn estava furioso com a tentativa de Owen de eliminar Chris, e disse que ele estava seguindo as ordens de Theodore, pois ele proíbe o uso da tecnologia Mão X, então disse que impediria o próprio Chris de usá-la e que não tinha que obedecer às ordens de ninguém, já que foi demitido. Mas antes que pudesse sair da sala, os guardas o atacaram e o deixaram inconsciente, e Owen disse que não havia nada que ele pudesse fazer. Sugar e Chelsea chegaram ao hospital e viram os guardas carregando Finn. Sugar foi até eles e disse que precisava interrogá-lo, mas eles se recusaram a entregá-lo e disseram que era assunto da Pinnacle e que não precisavam da ajuda dela. Quando Finn se encontra nos braços dela, ele para de fingir desmaio, rouba as chaves do carro dela e foge antes que possam pegá-lo. Os guardas tentam atirar nele, mas sem sucesso. Então um dos guardas se surpreende quando Sugar rouba as chaves do carro deles e foge rapidamente para seguir Finn. Do outro lado, Chris foi forçado a parar para uma blitz e alegou que Michelle, sua namorada, havia adormecido após uma longa viagem e conseguiu passar pela fiscalização graças às suas habilidades em atrair mulheres.
E quando ele estava prestes a sair, um dos oficiais pediu que ele ficasse na frente do motor. Antes que Chris pudesse fazer um movimento, Pan atacou os policiais e os jogou em um grande buraco que ele mesmo fez. Então, admirou o método de Chris de usar todos os meios para conseguir o que queria, e disse para ele fazer o que seu coração mandasse e o deixou seguir seu caminho em paz, o que o confundiu um pouco. Enquanto isso, Finn havia contado a Chelsea sobre Chris e o que ele estava aprontando, então perguntou se ele havia dito a ela para onde iria em seguida. Ela disse que ele falou que tinha um encontro e estava agindo como ele mesmo. Então lembrou que Michelle estava com ele e adivinhou que ele estava indo ao parque para deixá-la andar na roda gigante como ela queria naquele dia. Eles se surpreenderam quando a imagem de Bernard apareceu na tela do carro, e ele disse que havia escutado toda a conversa deles, e Finn descobriu que ele havia plantado um dispositivo de escuta em seu traje quando estava inconsciente. Bernard então perguntou se ele estava disposto a fazer inimigos com a organização em todo o país por Chris, e ele disse que Chris o apoiou muitas vezes quando estava sozinho e que era hora de retribuir o favor como amigo. A mulher misteriosa, cujo nome ainda não sabemos, para na estrada e usa sua habilidade para arremessar o carro para longe, e então diz que não o deixará chegar a Chris. Quando ela começa a atacá-lo, Chelsea usa sua carta e enfia a mão na dele para fugir, mas a mulher consegue atingi-la com um pedaço de estilhaço. Chelsea continuou cambaleando até que estivessem a uma distância segura. Ela disse a ele para ir impedir Chris de fazer o que estava prestes a fazer. Enquanto isso, a luta ainda continuava entre a organização e os capangas de Pan. Leo recebe uma ligação de Bernard e descobre que Finn está a caminho de Chris. Ele pede a Theodore para deixá-lo se juntar a eles após a eliminação dos inimigos, mas é surpreendido pela recusa, e Theodore diz que sentiu desde o início que sua relação próxima com Chris afetaria negativamente suas decisões e ordenou que deixasse isso para Owen. Leo sentiu raiva por sua incapacidade de salvar seus amigos e por ser forçado a obedecer ordens, então usou toda a sua força para eliminar os inimigos de uma vez, causando a destruição de uma grande parte do palácio. Mas ele se surpreendeu ao entrar na sala atrás dele e não encontrar ninguém, pois pensou que Theodore estava lá com os outros, e recebeu uma ligação dele, que o ordenou a ficar pronto para receber mais ordens. Liv decide desobedecer e ordena que os membros da organização se juntem a Finn na perseguição a Chris. Do outro lado, Chris chega ao parque e leva sua irmã à roda gigante, como prometeu. Finn continuou a fugir da mulher excêntrica e seus ataques até que ela conseguiu obstruí-lo e pegá-lo, dizendo que o havia avisado para não interferir nos negócios da família da última vez, antes de pretender se livrar dele desta vez. Mas Wendy apareceu bem a tempo, como uma samurai, e o salvou, lutando contra ela para lhe dar tempo de escapar. Após a fuga dele, a mulher sentiu que ajudar Chris a realizar seu sonho era algo muito difícil e foi forçada a entrar numa luta de vida ou morte contra Wendy. Quando Suga finalmente chegou, ela ficou chocada com a imensa extensão da força deles, pois não conseguia acompanhá-los apenas com o olhar, e a luta continuou intensamente entre eles até que Suga decidiu apontar sua arma para eles e ordenar que parassem imediatamente de destruir a cidade. Mas eles não a ouviram, e então o detetive Yon apareceu e disse a ela para não hesitar mais a partir de agora, e então atirou na mulher Klondike. Wendy aproveitou a distração dela e a derrubou de uma só vez, ansiosa por mais combates, mas a mulher conseguiu escapar rapidamente pelos becos. Do outro lado da cidade, Chris finalmente alcança a grande roda gigante. Ele então se desculpou profundamente por ter sido um irmão tão ruim e pediu perdão a ela. Ele então usou as 4 cartas para ativar a tecnologia X-Hand, que rapidamente alcançou o campo de visão de todos, e eles tentaram encontrar um atalho para chegar até ele o mais rápido possível. Ele encontrou Leo e VJ dirigindo um caminhão bem ao lado dele e usou uma enorme quantia de dinheiro para criar um atalho que os levaria mais rapidamente em direção a Chris, que já havia iniciado o ritual e estava drenando sua própria vida. Leo parou subitamente de pavimentar a estrada depois que o dinheiro acabou completamente, então Finn decidiu usar sua carta e se preparar para arriscar a própria vida, já que Bernard a havia entregue a ele. Então ele saiu do carro e imediatamente começou a voar pelo ar, decidindo usar sua habilidade e mirando diretamente em Chris para impedi-lo de completar a técnica. Então ele disparou a bala mais importante e a mais poderosa que possuía, conseguindo atingir o circuito que continha as cartas e as neutralizando completamente antes que Chris perdesse sua própria vida. E depois que a técnica finalmente terminou, Michelle recuperou a consciência e o encontrou ao lado dela, sangrando intensamente até que ele perdesse os sentidos, enquanto Finn celebrava, ainda pendurado no ar. 3 dias mais tarde, Chris recuperou a consciência no hospital e encontrou Finn sentado pacientemente ao lado de sua cama. E quando ele perguntou sobre Michelle, ele a encontrou deitada na cama bem ao lado dele, junto com os outros. Então Finn lhe disse que teve a brilhante ideia de que Chris deveria compartilhar metade de sua vida com sua irmã, em vez de um deles morrer para que o outro pudesse viver. Então ele reduziu o número de cartas em sua mão naquele dia, e Chris finalmente percebeu que sempre havia uma outra maneira de eles viverem sem precisar sacrificar absolutamente ninguém. Alguns dias mais tarde, a condição de Michelle melhorou consideravelmente, embora a doença ainda não estivesse completamente curada. Mas Chris ficou bastante surpreso ao descobrir que se tornou subordinado de Finn, pois foi recontratado como funcionário em tempo integral durante seu coma, o que significava que ele se tornou o mais baixo em todo o ranking.